O escândalo da talidomida não começou com um erro médico. Começou com um negócio perfeito demais para dar errado. No fim da década de 1950, a farmacêutica alemã Grünenthal lançou no mercado um comprimido que parecia ser tudo o que a medicina moderna prometia. Uma droga segura, moderna que ajudava a dormir, acalmava a ansiedade e, de quebra, aliviava o enjoo das grávidas. Numa época em que milhões de mulheres entravam no mercado de trabalho e a gestação ainda era tratada como algo que elas deveriam suportar em silêncio, essa promessa não era só atraente, era ouro puro. O medicamento foi vendido com diferentes nomes comerciais, o mais famoso Contergan, na Alemanha, e rapidamente se espalhou por mais de 40 países. A campanha de marketing o apresentava como tão seguro que poderia ser usado até por gestantes e crianças, algo impensável para muitos sedativos da época. A mensagem era simples e poderosa. Uma pílula que acalmava o corpo, a mente e o enjoo, sem riscos aparentes. A Grünenthal surfava num contexto histórico perfeito para isso. Depois dos horrores da Segunda Guerra, havia um desejo coletivo por progresso, estabilidade e confiança na ciência. A indústria farmacêutica se apresentava como o símbolo máximo desse mundo novo. Cada novo comprimido era vendido não só como tratamento, mas como um pedaço de futuro. E a talidomida encaixava como peça central nesse discurso. Vendedores visitavam médicos com amostras grátis, panfletos bem produzidos e dados que, em teoria, mostravam segurança. As receitas aumentavam, as farmácias vendiam como nunca e a droga foi rapidamente incorporada à rotina de milhares de mulheres. Não era mais apenas mais um medicamento. Em poucos anos, virou parte do cotidiano, tão normal quanto tomar um analgésico. Do ponto de vista da empresa, tudo funcionava. Vendas explodindo, médicos confiantes, pacientes satisfeitas. A talidomida virou um pilar financeiro da Grünenthal. O escândalo que hoje conhecemos ainda não tinha nome. Naquele momento, era só um produto extremamente lucrativo promovido como um símbolo de cuidado com a mãe e com o bebê. Mas havia um detalhe que ninguém via e que, na verdade, ninguém queria olhar de perto demais. O quanto de ciência real existia por trás daquela promessa de segurança. Quando olhamos para trás, a pergunta parece óbvia, mas na época quase ninguém a fez. Na época, o padrão de exigência para a aprovação de novos medicamentos era muito diferente do que conhecemos hoje. Muitos países não exigiam testes rigorosos de toxicidade em gestantes ou estudos bem desenhados em humanos antes de liberar um remédio para venda. A talidomida foi lançada com base em testes considerados superficiais, em grande parte em animais, interpretados de forma otimista. Governos e agências reguladoras aceitaram essa ciência suficiente sem contestar com profundidade. Não havia uma cultura consolidada de exigir estudos robustos de segurança na gravidez. Em alguns locais, bastava provar que o medicamento era eficaz e aparentemente seguro em adultos para que seu uso se expandisse informalmente para grávidas. A extensão de uso para enjoo gestacional, que se tornaria a marca do produto, foi sendo normalizada sem uma análise crítica séria. O poder da propaganda também ajudou a derrubar resistências. Médicos eram bombardeados com materiais que enfatizavam a ausência de efeitos colaterais graves, enquanto qualquer relato estranho era tratado como evento isolado. Em muitos países, os órgãos reguladores confiavam na reputação das farmacêuticas e nos dados que elas mesmas apresentavam. O resultado é um cenário em que a pergunta "tem certeza que é seguro para gestantes?" simplesmente não recebia a atenção necessária. Essa combinação de confiança cega na indústria, regulamentação frouxa e a pressa em abraçar novidades criou o terreno perfeito. A autorização não foi só um carimbo jurídico, foi um ato de fé institucional na narrativa vendida pela empresa. Quando os primeiros sinais de problema surgiram, essa fé se transformaria em obstáculo para enxergar a realidade.
Porque, uma vez que o sistema diz "isso é seguro", admitir o contrário não é apenas corrigir um erro, é assumir responsabilidade por ele. Enquanto em vários países a talidomida era prescrita livremente, um dos mercados mais importantes ainda não tinha sido conquistado: os Estados Unidos. E é aqui que entra uma das personagens centrais dessa história, a médica e farmacóloga Frances Kelsey, recém-chegada à agência reguladora americana, a FDA. Quando o pedido de aprovação da talidomida chegou, o pacote parecia semelhante ao que outros países já tinham aceitado. Havia estudos, relatórios, garantias de segurança. A pressão para liberar o medicamento era forte, tanto por parte da empresa quanto por médicos que viam o sucesso em outros lugares. Mas Kelsey não se convenceu. Ela percebeu falhas nos dados apresentados, lacunas sobre efeitos em gestantes e relatos esparsos de neuropatias em pacientes que usavam a droga. Ao invés de enxergar isso como ruído estatístico, ela viu como sinal de alerta e decidiu segurar o processo. A empresa, inconformada, intensificou a pressão, telefonemas, cartas, reclamações formais, acusando a FDA de burocracia excessiva. É esse o momento em que a terceira pergunta filtro entra em cena. Quem silenciou? Em vários países, médicos começaram a notar um aumento incomum de bebês nascendo com malformações, principalmente focomelia, membros extremamente encurtados. Alguns suspeitaram da talidomida, mas suas vozes eram isoladas e a ligação causal ainda não era clara. Ao invés de gerar uma investigação urgente, essas suspeitas bateram de frente com um sistema que não queria ver problema no medicamento que tantas pessoas usavam. A dinâmica se repetia: médicos com dúvidas, empresas minimizando, autoridades lentas. Em muitos locais, as primeiras evidências de risco foram abafadas pela inércia institucional e pela influência econômica do produto. Não era necessariamente um silêncio organizado, com uma sala cheia de executivos conspirando. Era um silêncio feito de negação, interesse, comodismo e medo de escândalo. Frances Kelsey, por outro lado, se recusou a participar desse silêncio. Ela resistiu à pressão, pediu mais dados, exigiu explicações convincentes e, na prática, atrasou a entrada formal da talidomida no mercado norte-americano. Quando as evidências de malformações passaram a ser inegáveis, sua postura foi reconhecida como uma das razões pelas quais os Estados Unidos escaparam de uma tragédia ainda maior. Em contraste, esse bloco da história deixa claro o que acontece quando a dúvida é calada e a prudência é vista como obstáculo. A pergunta "quem silenciou" expõe não apenas indivíduos, mas uma cultura inteira, que preferiu proteger a narrativa de segurança em vez de proteger pacientes. Quando as conexões entre talidomida e malformações congênitas ficaram impossíveis de ignorar, o que antes era um sucesso de vendas se revelou como uma das maiores tragédias da história da medicina. Estima-se que milhares de bebês tenham nascido com deformidades graves em dezenas de países, muitos com membros encurtados, ausência de braços ou pernas, além de problemas internos graves. Alguns não sobreviveram, outros carregaram as consequências físicas e sociais pelo resto da vida. Aqui, a quarta pergunta filtro se impõe de forma brutal. Quem pagou? Não foram os executivos que assinaram o lançamento do produto, não foram os burocratas que aceitaram dados incompletos, não foram os profissionais de marketing que estamparam a palavra seguro em tantos anúncios. Quem pagou foram famílias inteiras que confiaram no sistema médico e descobriram tarde demais que essa confiança tinha um custo. Em muitos países, as indenizações foram demoradas, parciais, disputadas judicialmente. A própria narrativa oficial tentou, por um tempo, tratar o episódio como um erro da época, como se fosse apenas resultado de desconhecimento técnico, e não também de decisões éticas duvidosas. Para as pessoas afetadas, no entanto, a memória não é abstrata. São corpos, cicatrizes, adaptações diárias para viver num mundo que não foi planejado para suas limitações físicas.
Ao mesmo tempo, o escândalo da talidomida provocou mudanças profundas na forma como o mundo enxerga testes de medicamentos, principalmente em gestantes. Regras mais rígidas, exigência de estudos mais robustos, fortalecimento de agências reguladoras, maior transparência sobre efeitos adversos. Essas conquistas éticas e científicas, porém, vieram em cima de um preço altíssimo. Esse é o ponto em que sua estrutura de roteiro se fecha. Começamos com o brilho do negócio, passamos pela autorização frouxa, atravessamos o silêncio cúmplice e chegamos ao preço humano. A história funciona como um lembrete permanente de que, na medicina, cada comprimido vendido carrega uma cadeia de decisões invisíveis. E que, quando essas decisões são guiadas mais pelo lucro do que pela prudência, quem paga a conta